Fala tropa, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós vamos te ensinar a realizar backtests aqui no MetaTrader 5 utilizando os nossos robôs. Pode ser que você já saiba fazer esse tipo de teste, mas para você que não sabe, acompanhe até o final, porque a gente vai te ensinar o passo a passo desde o começo, tá bom? Então, bora lá, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, vamos lá, galera. Então, só para contextualizar aqui, o que é o backtest? O backtest nada mais é do que um teste do mercado ou do robô, utilizando um histórico do mercado passado. Afinal de contas, a plataforma registra todo o histórico, ou seja, todos os candles que vocês estão vendo aqui, todas as velas, ficam registradas aí no passado e o robô consegue fazer um teste disso no passado. Ok? Então, como o próprio nome diz, back, atrás, teste. Ok? Então, um teste para saber como o seu robô teria se comportado no passado ou determinada estratégia teria se comportado no passado, ok? Baseado no histórico. Então, é o que a gente tem para testar, são os dados de hoje para trás, né? De hoje para frente ainda não existe mercado, não existe vela, então seria o teste passado. Mas vamos lá então iniciar. Estamos com a nossa plataforma aberta, nosso MetaTrader 5. Nós vamos localizar aqui o testador de estratégia. Nós vamos aqui na função exibir, aqui na parte superior. E aí temos aqui a opção testador de estratégia. Também existe a tecla de atalho Ctrl R, caso você queira, tá? Então vamos lá, testador de estratégia. Ao abrir o testador de estratégia, ele vai abrir nessa primeira tela aqui, que vocês estão vendo. Não se assustem com esse monte de botões, funções, tá? Nós só vamos usar aqui esse primeiro, que é o único, tá? Então vamos lá. Ele vai abrir assim dessa forma para você. Pode ser que ele abra um pouco menor, pode ser que ele abra em outra posição aí da sua plataforma, mas é só ajustar aqui, tá? Bem tranquilo, ó. Você pode aumentar, enfim. Então vamos lá em único. Ao clicar em único, vai abrir aqui essa primeira aba aqui, que é a aba configuração, segunda aba, perdão, que é a aba configuração. É aqui que você vai colocar alguns dados aqui para testar o seu robô. Primeiro deles, a primeira linha aqui diz Expert Advisor, que é o robô. Então você vai selecionar o seu robô. Se você tiver mais de um robô instalado na sua plataforma, vai abrir aqui uma lista de robôs, tá? Então você vai selecionar o robô que você quer testar. Nesse caso aqui, nesse exemplo, estou testando aqui o nosso Omega Bot, mas no seu caso vai aparecer todos os robôs que você tem, ok? Então selecionou o robô. O ativo, isso é muito importante, tá, galera? O ativo você precisa verificar o ativo correto que você quer testar. Se for um ativo, por exemplo, um contrato futuro, você tem que colocar lá uma série histórica, ou seja, existe um ativo que você consegue utilizar somente para teste, que é uma série histórica que vai puxar todo o histórico. Se for aqueles ativos com vencimento, aí você não consegue fazer um teste maior, ok? Então, verifique, pode entrar em contato conosco para verificar qual a série histórica do ativo, por exemplo, mini índice, mini dólar, o próprio Bitcoin agora, tá? Que tem série histórica e você consegue realizar testes, beleza? Então vamos lá. Selecionou o ativo e aqui ao lado do ativo tem o tempo gráfico, tá? Que significa M1, 1 minuto, M2, 2 minutos, M3, e aqui H1, 1 hora, H2, aqui tem diário, semanal, mensal, enfim. Você vai selecionar o tempo gráfico do seu robô, tá? Sempre certifique-se de qual é o tempo gráfico do seu robô. E aqui vem data, período personalizado. É aqui que você seleciona o período que você quer testar o seu robô. Aí tem algumas opções, histórico completo, último mês, último ano e período personalizado. Quando você coloca o período personalizado, vão aparecer aqui as datas de início e de término do seu teste para você colocar. Ok? Simples. Aqui para frente, deixa como não mesmo, tá? Latência, sem atraso, execução perfeita. Geralmente sempre coloco aqui um pouco de latência para trazer um pouco mais para a realidade, tá? Do que é o mercado, porque existe latência, tá? Você pode verificar aqui na sua plataforma, tá? Qual a latência. Por exemplo, ó, aqui tá com 3.6, tá vendo? Então a gente vai colocar aqui 3 milissegundos, tá? Mais fácil de você trazer um pouco para dentro da realidade. Temos aqui modelagem, isso aqui é muito importante. Modelagem significa o tipo de teste que ele vai realizar, tá? Geralmente, os mais utilizados são CadaTick e OHLC. O OHLC vai te trazer um teste mais rápido, vai fazer o teste mais rápido. O CadaTick, ele é um pouco mais lento, porém ele é o que mais se aproxima do mercado real. Eu digo mais se aproxima, tá? Não existe exatidão no backtest, tá, galera?
E aí, mais para frente, eu vou falar sobre isso. Então, a gente tem aqui as opções OHLC e cada tique, ok? São essas duas funções que a gente tem aqui. Então, selecione uma das duas. Aqui, depósito, você vai simular o valor que você iria iniciar, tá? Por exemplo, vou colocar aqui 1.000, tá? R$1.000. Aqui a moeda real, né, do Brasil, BRL, ok, tudo certo. Estamos simulando aqui operações na B3, né? Alavancagem 1 para 200, que geralmente é a alavancagem aqui na B3. Otimização desabilitado. Depois a gente vai trazer um vídeo falando sobre otimização, de como otimizar o seu robô, sua estratégia, enfim, tá? Então, deixa desabilitado. Aqui tem uma janelinha de modo visual com exibição de gráficos, ou não, né? Ou seja, você vai conseguir ver a janela do seu robô fazendo as operações no histórico ou não, tá? Também é importante, quando você coloca o modo visual, o teste é mais lento. Sem o modo visual ele é mais rápido. A gente vai fazer as duas formas aqui para vocês verem, tá? Então vou habilitar aqui o modo visual para vocês verem o robô, ok? Feito isso, a gente vai para a próxima aba aqui embaixo, que são os parâmetros de entrada. É exatamente aqui que você vai colocar a estratégia do seu robô. Aqui vão abrir os parâmetros do seu robô. Os mesmos que você encontra aqui em cima, né, no seu robô, vai estar aqui no backtest. Então o que você vai fazer? Você vai carregar aqui a estratégia. Sempre antes de tudo, dê um pré-definidos aqui, ó. Clique com o botão direito do mouse, tá? Vão aparecer essas funções, você vai dar um pré-definidos. Para que serve esse pré-definidos? Ele vai limpar, ou seja, seria como se fosse resetar qualquer parâmetro que esteja aqui, tá? Então ele zerou pré-definidos e agora a gente vai carregar. De novo, botão direito do mouse, vamos em abrir. E aí vão abrir aqui, ó, deixa eu ver aqui onde está aqui o teste que a gente vai fazer. E aí vão abrir aqui, você vai localizar, na verdade, ele vai abrir uma janela de navegação, né? Por exemplo, ó, quando você der um abrir, ele vai abrir assim uma janela de navegação para você localizar a estratégia do seu robô. A estratégia dos nossos robôs você recebe lá naquela pasta presets, lembra-se? Então você consegue lá na pasta presets, você vai navegar aqui no seu computador até localizar a estratégia do seu robô. Cada um vai salvar num lugar, você pode colocar em downloads, documentos, pode navegar aqui pelo próprio MetaTrader 5 para localizar o set do seu robô, ok? Então você colocou o set do seu robô, eu vou colocar aqui o teste que estou fazendo no OmegaBot, tá? Então, aí ele carregou aqui as funções do robô. Ok. Feito isso, está pronto para rodar. Se você não colocar nenhuma estratégia, o robô não vai rodar nenhum teste, tá? Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Aqui em iniciar, tá sem nada, tá? Tirei de novo, ó. Iniciar. E aí ele vai abrir aqui, ó. Ó, vocês vão ver que ele não vai fazer nada. Esse aqui é o teste, tá? Então ele não vai fazer nada aqui. Você consegue alterar a velocidade do teste, ok? Ó. Nesse botãozinho aqui você altera a velocidade do seu teste. Como você pode ver. Então ele não está fazendo nada, beleza? Então eu vou parar aqui, vou fechar. E aí vamos lá agora então carregar a nossa estratégia. Abrir. E aqui eu tenho, abriu aqui para mim o navegador aqui, a janela. E aí eu vou inserir aqui a estratégia. Pronto, coloquei. Então agora sim, vamos em iniciar. Vocês vão ver que vai abrir aqui, ó. Agora sim, a estratégia está carregada e vai fazer operações, como vocês podem ver, ó. Ele está fazendo o teste, tá? Exatamente desse mesmo robô que está aqui na tela, tá? Então ele está fazendo o teste aqui, as operações, as entradas, tá? Você pode, se você der 2 cliques aqui, né? Você pode, na verdade, você pode minimizar a janela ou diminuir, tá? No teste. E aqui, ó, quando você começa o teste, lá nas abas aqui de configuração, você tem aqui a opção gráfico. E aqui vai mostrar o gráfico de evolução do seu teste. Olha que legal. Então você tem aqui a janela do robô, ok? No modo visual. E você tem também, tá? O gráfico aqui, ó, que vai mostrar a evolução conforme as operações aqui do robô, ó. Ele vai mostrando aqui a evolução do gráfico, ok?
Então, basicamente é isso. Então, eu vou fechar aqui, vou parar. E aí, vamos lá de novo na aba de configuração. Lembra que eu falei para vocês que você tem a opção também de tirar esse modo visual, que é tirar ali o robô da tela. Esse modo visual é importante para você ver se o robô está se comportando direitinho, está entrando no local correto, no ponto correto. Ok. A partir do momento que você viu que ele já está, que as entradas estão no ponto correto, está tudo certinho, você pode tirar o modo visual para fazer um teste mais rápido. E aí, quando você dá um iniciar, aí ele não vai abrir a janela com o modo visual. Então você vai diretamente no gráfico. Ó. E aí ele vai começar a trazer o seu teste do seu robô, ok? Então aqui a gente está simulando um teste aqui no ativo do Bitcoin futuro, né? E aí é o teste rodando. Então, muito importante o quê? A aba configuração é muito importante para você definir o ativo, o tempo gráfico, o período que você quer testar. Aqui a gente está testando cada tick, né? Aqui o capital que você vai iniciar, beleza? E aqui o teste rolando, aqui ó, teste rodando, mostrando aqui o gráfico da evolução, né, desse robô operando, tá? E o teste está rodando. Então, basicamente é isso, é bem simples, tá? Bem tranquilo. Falei lá no começo do vídeo que a gente ia falar sobre qual é a diferença desse teste aqui para um mercado real. Não tomem esse teste como uma realidade, tá? Porque assim, existem algumas diferenças entre um backtest e o mercado. Porque você pode olhar, por exemplo, vou fazer um teste da semana passada. E aí, de repente, o seu robô na semana passada não teve o mesmo resultado, não teve o mesmo comportamento. Existem algumas particularidades no mercado real que o backtest não leva em consideração, como book de ofertas, existe ordem, né, uma ordem na fila do book de ofertas, existe slippage, spread, todos esses fatores o backtest ele não leva em consideração. Tá? O backtest é mais analítico, ele é mais, digamos assim, ele é mais pragmático, ok? Ele não considera esses fatores aí que podem levar em consideração. Mas, basicamente é isso. Para que serve então o backtest? Para você validar e ver se aquele robô ou aquela estratégia se faz sentido para você. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou parar o teste, ok? E agora eu vou mudar aqui para OHLC só para a gente ter um teste mais rápido, que aí eu vou mostrar para vocês como avaliar aqui esse backtest no final, tá bom? Então vamos lá, vou iniciar de novo. Percebam ó, como o OHLC é muito mais rápido, tá? Então ele já está realizando o teste aqui do nosso robô, que é esse robô que está acima aí, tá? Que é o nosso robô Cryos no Bitcoin. Terminou o teste. Terminado o teste, ele já automaticamente apresenta aqui uma nova aba aqui, que chama Teste de Volta Backtest. Essa aba aqui vai trazer as informações finais, as conclusões do seu teste. Tá? Por exemplo, aqui tem o depósito inicial, aqui lucro líquido total, R$ 3.864. Aqui você vê fator de lucro, 1,65. Aqui nós temos algumas informações importantes também, por exemplo, rebaixamento máximo do capital, 4%, ou seja, esse robô teve um rebaixamento no máximo de 4% do capital. Né? Temos aqui negociações com lucro, tá vendo aqui, ó, 71% negociações com lucro. E aí ele separa também negociações de venda e negociações de compra, né? Por exemplo, posições vendidas, 71%. Posições compradas, também 71%. Maior lucro da negociação, R$ 38,00. Maior perda na negociação, R$ 30,00. Média de lucro da negociação, 6,86. Média de perda da negociação, 10,48. Então você tem essas opções aqui para olhar e validar. Outra coisa importante, você descendo mais aqui, ó, tem algumas outras informações. Por exemplo, entradas por semana, né? Quantas entradas esse robô faz por semana, entradas por mês. E aqui, bem legal, ó, lucros e perdas por hora. Aqui, as barrinhas azuis representam os lucros, tá? E as barrinhas vermelhas representam as perdas. E aqui embaixo, a régua de horas, né? Então percebam, às 9 horas, o robô ganha mais do que perde. Ou seja, a barrinha azul está maior que a vermelha. Às 10 horas também, ele ganha mais do que perde. Às 11 horas também, ó, ele ganha mais do que perde. Ao meio-dia também.
às 13 horas também. E às 14 horas, ó, praticamente empata, só que aqui praticamente ele perde mais do que ganha. Então isso é muito importante na hora de você avaliar, por exemplo, será que compensa eu deixar esse robô ligado nesse horário? Né? De repente eu posso parar antes. Tá? Isso é muito importante para você. Por quê? Vai te dar uma autonomia para você saber, assim, olhar para o robô e avaliar. Falando, nossa, esse robô aqui nesse horário ele não está legal, então eu não vou ligar. Tá? Isso é muito importante para você também. Então aí você tem aqui ó, lucros e perdas por semana. Ó. Então os lucros aqui na semana são maiores do que as perdas. Aqui lucros e perdas por mês. Ó. Tá vendo? Todos os meses ele teve mais lucros do que perdas. Enfim. E aqui tem algumas correlações, tá? Algumas informações que são mais analíticas que a gente vai trazer mais para frente, mas basicamente é isso. Terminado o seu backtest, você tem essas informações aqui, ó, lucro líquido de 3.864, lucro bruto 9.000, perda bruta 5.000, né? Que aí deu o líquido de 3.864, tá bom? Então tem todas essas informações aqui. E é isso, galera. O backtest é bem simples, como vocês viram. Basta você se atentar lá na aba de configurações, se atentar nos parâmetros de entrada em colocar o set correto do seu robô e realizar os testes, seja de modo visual ou não. Mas basicamente é isso, tá bom? Bem tranquilo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal. Se tiver qualquer dúvida, é só falar com a gente através dos nossos canais de atendimento, tá bom? E a gente vai tirar todas as dúvidas com relação ao backtest para vocês, tá bom? Então é isso, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.